Amigo torcedor, a situação no Vasco da Gama realmente chegou a um ponto crítico e não há como ignorar os sinais de alerta. A derrota histórica para o Atlético Mineiro por 5-0 dentro da Arena MRV expõe mais do que falhas táticas ou individuais. Ela escancara uma crise de identidade, de postura e de comprometimento dentro do clube. O Vasco que entrou em campo ontem parecia um time perdido, sem reação. E o que se viu não foi apenas a ausência de qualidade técnica, mas a falta de espírito coletivo, de energia, de vontade de lutar por cada bola. A única finalização do Vasco não foi sequer no alvo, enquanto o Atlético Mineiro trabalhou com inteligência, precisão e força durante todos os 90 minutos, chegando a finalizar 19 vezes ao gol vascaíno e quase ampliando ainda mais o placar. Um resultado que não deixa margem para interpretações suaves. O Vasco passou vergonha, e o vexame é algo que dificilmente será esquecido pelos torcedores que acompanharam a partida. E é justamente esse desempenho que coloca Fernando Diniz sob pressão máxima, porque a temporada de 2025 foi marcada por inconsistência, derrotas em excesso e uma incapacidade crônica de se manter competitivo em momentos decisivos. Foram 19 derrotas ao longo do Campeonato Brasileiro, números que superam os dos próprios rebaixados. Um desempenho que revela fragilidade na defesa, problemas estruturais no meio-campo e dificuldades gritantes na transição ofensiva. A equipe terminou o Brasileirão com a terceira pior defesa, sofrendo 60 gols e ainda assim, de forma surpreendente, conseguiu se manter na Série A e garantir a vaga na Copa Sul-Americana. Algo que soa mais como um acidente do que um mérito consolidado. E quando analisamos o retrospecto diante de equipes que caíram para a segunda divisão, o quadro fica ainda mais alarmante. Foram 8 partidas disputadas contra Sport, Juventude, Ceará e Fortaleza. E o Vasco conseguiu vencer apenas 4 delas, deixando escapar pontos preciosos, sobretudo contra Juventude e Ceará. A incapacidade de superar adversários teoricamente inferiores reforça a percepção de um elenco limitado, frágil, desorganizado e sem padrão de jogo. O Vasco de ontem não mostrou sinais de evolução, não conseguiu se impor e não conseguiu oferecer ao torcedor qualquer confiança de que poderia haver uma mudança de rumo a curto prazo. A combinação de um time fraco, um técnico sob intensa pressão e uma torcida impaciente cria um cenário explosivo. A expectativa agora se volta para a semifinal da Copa do Brasil contra o Fluminense, que será disputada nesta quinta-feira, e é impossível não se preocupar com a forma como o time entrará em campo. O clima no clube é tenso. O ambiente é pesado. E qualquer deslize pode agravar ainda mais a crise que se instalou nos últimos meses. Fernando Diniz tentou se defender e explicar a situação em suas entrevistas, afirmando que gosta do clube, da camisa e que está dando sua vida para o Vasco, mas os números e a realidade em campo são inegáveis. Enquanto isso, a torcida já começa a olhar para alternativas, e nomes como Martim Palermo surgem com força. Palermo, que brilhou com o Fortaleza, mostrando capacidade de resgatar um time que parecia destinado ao rebaixamento, é visto como uma possibilidade de trazer estabilidade, confiança e um padrão de jogo mais consistente. Comparando os últimos desempenhos, o contraste é gritante. Diniz, nos últimos 8 jogos, venceu apenas uma partida e perdeu 7, enquanto Palermo, nos últimos 10 jogos, perdeu apenas uma e venceu 8, demonstrando controle, inteligência tática e capacidade de manter o elenco motivado.
Esse contraste faz com que a pressão sobre Diniz seja ainda mais intensa. Porque os torcedores não veem perspectiva de evolução e já imaginam que a permanência do atual treinador pode apenas prolongar o sofrimento e a instabilidade dentro do clube. Além da pressão sobre o treinador, a postura de jogadores como Pablo Veré tem gerado ainda mais críticas. Ontem, dentro da Arena MRV, Veré protagonizou atitudes que repercutiram negativamente, atirando a chuteira e se mostrando irritado publicamente. Um comportamento que evidencia não apenas desgaste emocional, mas também a falta de liderança e inteligência em momentos cruciais. Felipe Melo, ex-jogador e referência, chegou a criticar a postura do capitão vascaíno, ressaltando a necessidade de responsabilidade e concentração em partidas decisivas, especialmente quando a equipe enfrenta adversários fortes e competições de alto nível. Esse tipo de situação não ajuda na reconstrução do clima interno, que já se encontra fragilizado. A sequência de jogos da Copa do Brasil coloca o Vasco em um momento de alerta máximo. E a decisão de quinta-feira contra o Fluminense será um termômetro não apenas para o time, mas para a permanência de Fernando Diniz à frente da equipe. A torcida está inquieta, a pressão é enorme e o elenco precisa mostrar capacidade de reagir, inteligência emocional e comprometimento com o clube. O desafio não é apenas vencer em campo, mas também restaurar a confiança de uma torcida que já se sente traída por resultados recentes e que quer ver postura, garra e evolução. O ambiente no clube exige liderança, e a habilidade de manter os jogadores focados e motivados será determinante para o desfecho dessa reta final de temporada. Enquanto a atenção se volta para possíveis mudanças no comando técnico, o clima de incerteza é inevitável. A torcida pede ação, quer ver iniciativa e acredita que nomes como Martim Palermo podem trazer um novo fôlego, principalmente diante do histórico recente e da competência demonstrada em situações de pressão extrema. O desempenho de ontem expõe não apenas a incapacidade técnica do time, mas também a falta de coesão, de espírito de grupo e de estratégia clara. O Vasco da Gama precisa se reorganizar rapidamente, recuperar a confiança perdida e encontrar alternativas viáveis para reverter essa sequência negativa. A pressão sobre Diniz, sobre jogadores e sobre a gestão é imensa. E cada decisão daqui para frente será observada com atenção pelo torcedor vascaíno, que exige respostas rápidas, objetivas e eficazes para um clube que vive momentos de turbulência extrema. O cenário que se desenha para o Vasco da Gama nesta reta final da temporada é extremamente delicado, e não há espaço para erros ou improvisos. A semifinal da Copa do Brasil contra o Fluminense, marcada para esta quinta-feira, assume proporções quase dramáticas para um time que chega pressionado, desorganizado e sem confiança. A equipe de Fernando Diniz precisa lidar não apenas com a dificuldade técnica, mas com o desgaste emocional de uma temporada que mostrou falhas gritantes em praticamente todos os setores. O Vasco, que deveria entrar em campo com motivação e estratégia, mostra sinais claros de desgaste coletivo e a torcida está cansada de explicações e promessas, exigindo atitudes concretas e resultados imediatos. A derrota histórica para o Atlético Mineiro expôs a fragilidade da equipe, a falta de padrão tático e o descompasso entre setores, revelando uma equipe que não consegue impor sua presença, nem mesmo diante de situações aparentemente favoráveis, como quando enfrenta adversários que estão na zona de rebaixamento ou, teoricamente, mais fracos.
O retrospecto negativo diante dessas equipes mostra que o problema não é apenas individual, mas estrutural, e a necessidade de ajustes urgentes é evidente. Fernando Diniz se mantém otimista e tenta transmitir confiança, ressaltando o esforço e dedicação ao clube, mas a realidade em campo demonstra o contrário. Os números da temporada são claros: 19 derrotas no Campeonato Brasileiro, desempenho irregular na Copa Sul-Americana e incapacidade de sustentar uma sequência de vitórias em momentos decisivos. A diferença entre ele e técnicos que vêm apresentando resultados consistentes, como Martim Palermo, fica evidente, e a torcida já começa a pressionar por mudanças. Palermo, que conseguiu resgatar um Fortaleza praticamente condenado ao rebaixamento, mostra que é possível transformar um elenco limitado em um time competitivo, com organização, disciplina tática e inteligência emocional. O contraste entre os desempenhos de Diniz e Palermo nos últimos jogos é gritante. Enquanto Diniz venceu apenas uma das últimas 8 partidas, Palermo perdeu apenas uma das últimas 10, demonstrando equilíbrio, capacidade de motivar o elenco e visão estratégica. Além do desgaste do treinador, o comportamento de alguns jogadores agrava ainda mais a situação. Pablo Verê, que deveria ser um líder dentro de campo, protagonizou atitudes que refletiram falta de inteligência emocional e liderança, demonstrando impaciência e descontentamento publicamente. A expulsão e a reação de Verê na Arena MRV evidenciam o desgaste mental e a falta de controle emocional em momentos críticos, prejudicando não apenas a equipe, mas também a imagem do clube perante a torcida e a mídia esportiva. Felipe Melo, com experiência acumulada em grandes clubes e situações de pressão, criticou publicamente a postura do jogador, reforçando que líderes devem demonstrar maturidade, inteligência e capacidade de manter a calma em momentos decisivos. A falta de controle desses atletas contribui para a instabilidade do time e reforça a sensação de que a equipe está à deriva, sem padrão, sem comando e sem espírito coletivo. A semifinal da Copa do Brasil será um teste decisivo para todos os envolvidos. A equipe precisa demonstrar atitude, estratégia e inteligência emocional. Porque enfrentar o Fluminense neste momento não é apenas um desafio esportivo, mas também um termômetro da capacidade do elenco e da comissão técnica de reagir à pressão extrema. A torcida exige postura, determinação e resultados, e a falta desses elementos aumenta ainda mais a tensão em torno de Diniz e do grupo. Cada lance, cada decisão e cada postura dentro e fora de campo serão observados com atenção, e qualquer deslize poderá intensificar críticas, cobranças e pedidos de mudanças imediatas. A história recente do Vasco mostra que não há margem para erros e que a cobrança da torcida é implacável, especialmente diante de um histórico de resultados ruins, derrotas vexatórias e performances que não refletem a tradição do clube. Enquanto isso, o debate sobre a troca de treinador ganha força. Martim Palermo surge como um nome que inspira confiança, resultado de sua capacidade de transformar times em situações críticas e de extrair o melhor de elencos limitados. A torcida vascaína enxerga nele a possibilidade de reorganizar a equipe, estabelecer disciplina tática, recuperar a moral e reconquistar o respeito perdido. A comparação entre o trabalho de Diniz e o de Palermo evidencia que o Vasco precisa de uma mudança que vá além de ajustes superficiais, demandando uma transformação profunda, tanto na estratégia quanto na postura dos jogadores.
A urgência dessa mudança se torna ainda mais clara diante do comportamento de atletas que, como verê, demonstram descontrole emocional e falta de comprometimento, colocando em risco não apenas o desempenho da equipe, mas a própria estabilidade do ambiente interno. O Vasco enfrenta, portanto, uma encruzilhada crítica. A equipe precisa alinhar técnica, disciplina e inteligência emocional para superar o Fluminense e avançar na Copa do Brasil. Mas essa missão se torna extremamente desafiadora diante da crise de confiança que se instaurou no clube. A pressão sobre Diniz, sobre os jogadores e sobre a comissão técnica é enorme. E cada decisão será decisiva para definir o rumo do time nesta reta final da temporada. A torcida espera ações concretas, resultados imediatos e uma postura de liderança que inspire confiança, elementos que até o momento foram deficitários. O Vasco precisa, urgentemente, reconquistar a própria identidade, recuperar o espírito coletivo e demonstrar que é capaz de reagir em momentos de adversidade, transformando a frustração e a indignação em força e determinação dentro de campo. Os próximos dias serão fundamentais para definir se o Vasco conseguirá reagir ou se continuará a viver uma sequência de crises que ameaçam sua estabilidade e seu desempenho esportivo. Cada jogo é uma prova. Cada lance é uma avaliação e cada postura é analisada por uma torcida impaciente, que já não aceita mais justificativas e quer ver resultados concretos. A equipe precisa demonstrar maturidade, disciplina, inteligência e comprometimento para transformar a pressão em motivação, reverter a situação e recuperar a confiança perdida ao longo de uma temporada marcada por instabilidade, derrotas e performances vergonhosas. O desafio é enorme, a cobrança é intensa e o Vasco precisa provar que é capaz de superar não apenas adversários dentro de campo, mas também os próprios erros, limitações e fragilidades, mostrando que ainda é possível resgatar o orgulho de um clube tradicional e apaixonado. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O ambiente do futebol brasileiro voltou a ferver nas últimas horas com um burburinho que já toma conta dos bastidores. O Vasco teria avançado de maneira decisiva para garantir a contratação de Everton Ribeiro, atualmente no Bahia, em um movimento considerado internamente como um passo estratégico para construir uma liderança de peso rumo à temporada de 2026. A notícia, ainda envolta em sigilo e declarações evasivas, circula entre dirigentes, empresários e pessoas próximas ao atleta, alimentando a sensação de que algo grande está prestes a acontecer em São Januário. Fontes ligadas ao clube carioca falam em acerto encaminhado, expressão que se tornou mantra discreto dentro das salas da diretoria. Embora ninguém confirme publicamente, é crescente a percepção de que o Vasco enxerga em Everton Ribeiro não apenas um jogador experiente, mas uma figura capaz de influenciar o elenco, ditar ritmo e servir de referência técnica e comportamental para a reconstrução projetada para os próximos anos. O meia, conhecido por sua inteligência tática e capacidade de organização, seria peça-chave de um plano mais amplo de reforçar o eixo criativo do time. Do lado baiano, o silêncio também alimenta especulações. Há quem diga que conversas já acontecem há semanas, mas que se intensificaram recentemente, especialmente após a sinalização otimista do staff do atleta. Mesmo assim, o clima é de cautela.
Todos evitam posicionamentos que possam precipitar o anúncio ou inflamar negociações ainda em andamento. Ainda assim, o sentimento nos corredores é de que a movimentação do Vasco é real, consistente e dificilmente será revertida. Entre torcedores, o rumor corre solto e já provoca reações apaixonadas. Muitos veem na possível chegada de Everton Ribeiro um indicativo claro de ambição, quase um manifesto de que o clube deseja retomar protagonismo. Outros tratam o burburinho como mais um capítulo de um mercado sempre imprevisível. Independentemente do desfecho, uma coisa é certa: a novela ganhou força. Promete novos capítulos e mantém o universo vascaíno em estado de alerta e de esperança. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.